Bom dia, pessoal! Mais uma semana de atividades online e aqui, né? Estamos juntos mais uma vez. Graças a Deus, todo mundo bem. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. E aí, prontos para mais uma aulinha de matemática? Hoje nós temos apenas uma atividade de revisão, para você revisar todo o material que a gente viu nessa unidade de regiões planas e seus contornos. Façam com atenção, tá bom? Vamos lá? Tialda preparou aqui para vocês uns slides para a tia poder explicar para vocês como fazer a atividade que está sendo proposto lá no livro, certo? Então, se você quiser pegar o seu livro e começar a responder junto com a explicação de tia Alda, pode pegar, tá? Dá pausa aí, pega o seu livro e vamos começar a responder, tá certo? Ó, essa primeira página é a página 131, onde a gente tem mais atividades e problemas. Então aqui são várias atividades abordando todo o conteúdo que nós estudamos nessa unidade. Então aqui é como uma revisão de todo o assunto, tá? Nessa primeira questão está pedindo para você fazer o quê? Nas figuras abaixo, identifique SG nos sólidos, se forem sólidos geométricos, e RP, se forem regiões planas. E a letrinha C, se forem contornos. Então, aqui nós temos as figuras e você vai identificar cada uma delas. Então, se essa primeira figura for um sólido geométrico, você vai escrever aqui embaixo SG. Se ela for uma região plana, você vai escrever RP. E se ela for um contorno, a letra C. E você faz isso com todas as outras figuras, ok? Na segunda questão, se você quiser responder junto, dá pausa aí e fica só com a primeira questão, tá? Para depois continuar. Aqui agora a gente vai para a segunda. Observe as figuras da atividade anterior, essas figuras aqui, e identifique o item correspondente. Então, qual dessas figuras são retângulos? Então, você vai colocar a letra correspondente dessas figuras. Por exemplo, se a letra A ela for um retângulo, você vai colocar aqui A. Mas a gente sabe que a letra A não é um retângulo, tá? Então, a letra D, ela é um cubo. Então, ela vai ser escrita aqui, ó, letra D. Então, você vai identificando de acordo com as letras que figura está sendo representado aqui, ok? Terceira questão é sobre localização e deslocamento e localização. A gente já fez até em sala de aula, lá atrás, algumas atividades sobre deslocamento e localização. Lembra que tia Alda andou pela sala e vocês ficaram localizando tia? Então, a gente vai localizar agora com as figuras geométricas. Então, por qual time Carlos torce em Pernambuco? A gente tem o Santa, o Náutico, o Sport e o Central. Então, para descobrir, saia de uma das regiões planas da coluna próxima a Carlos. Então, você tem que sair de uma dessas figuras aqui, nessa primeira coluna, que está próxima de Carlos, e ande para a direita. Então, você vai sair daqui e vai andar para a direita. Para cima ou para baixo, tanto faz, passando apenas por regiões planas da mesma forma. Então, você vai traçando todo o roteiro e vai assinalar com X o time que ele pertence. Por exemplo, se Carlos for sair desse retângulo, então você tem que, em todas as colunas, riscar apenas o retângulo. Saiu aqui, aqui tem outro retângulo, já faz um tracinho. E onde é que está o retângulo nessa coluna? Não tem retângulo.
Então significa que Carlos não pode sair dessa. Você tem que pegar a figura igual em todas as colunas até chegar no time ao qual ele pertence. Tá bom? Próxima página. A página 132, onde a gente tem falando sobre simetria. Então a gente tem essas três letras, a letra A, F e E. Então você vai assinalar qual é a letra que apresenta simetria. Pode assinalar mais de um? Pode. Ela só tem que ter simetria. E quando você achar a letra que possui simetria, você vai traçar o eixo. Não esquece de passar aquele tracinho com as duas setinhas no meio da simetria, mostrando onde fica o meio da figura. Tá bom? Quinta questão. Usando dois conjuntos de peça do tangram, você tem aí o seu tangram, não tem? Dessa vez a gente vai ter que pensar, fazer esse barco usando duas peças, esse conjunto de tangram que você tem. Então, Caio construiu a figura abaixo. Então, usando duas peças, dois conjuntos de peças do tangram, ele fez esse barco aqui, ó. Ficou bem colorido, bem bonito. Letra A. Calcule e responda. Quantas peças sobraram? Então, você tem que ver. Dois conjuntos de tangram tem quantas peças? A gente já viu o tangram. Ele usou quantas peças nesse barco? Vamos contar, né? Você conta aí, tá bom? E aí, quantas peças sobrou? Então, ele usou tanto e o conjunto tinha tantas peças. Agora, sobraram quantas peças? Não sei aí, você fez o cálculo. E que cores ela tem? Então, quais foram as peças que sobraram? Quantas foram? E quais são as cores delas? Das que sobraram. Ok? E o sexto, desenhe o que falta em cada item. Então, aqui eu tenho essa região plana pintada aqui, ó, de azul. E essa região plana tem este contorno. Então, aqui nesse quadriculado, você vai desenhar o contorno dessa região plana. Lembrando que mesmo tamanho, certo? E aqui nós temos o contorno. E você vai desenhar a região plana desse contorno. Tá bom? Próximo. Agora a gente está na página 133. Nessa página a gente tem a 7ª questão, que é falando sobre regiões planas, contornos e a medida desses contornos. Tá? Letra A. Marcelo vai cobrir essa placa ao lado usando essas peças amarelas. Então, faça as divisões necessárias na placa, pinte e responda. Então, quantas plaquinhas, pecinhas dessa amarela, ele usou para formar essa figura plana? Então, você vai colocar a quantidade dessas pecinhas aqui nessa questão. Letra B é para você escrever agora se ele utilizar essa peça verde. Então, se ele utilizar essa pecinha verde, vai dar quantas peças? Aqui, quantas peças amarelas e aqui, quantas peças verdes para formar essa região plana. Na letra C, Mário mediu os lados dos contornos. Ó, aqui a gente só tem contornos e ele mediu usando, ó, a palminha da mão dele. Então, quantos palmos ele usou para formar esse contorno? Quantos palmos ele usou para formar esse contorno? E quantos palmos para formar esse? Então, você vai contar aí. Não é o seu, é o palmo do menino aqui, ó, de Mário,
certo? Como a imagem está nos mostrando. Na oitava questão, diz assim: a medida de comprimento de um contorno é chamado de perímetro. Então, toda essa medida do contorno, ela é chamada de perímetro. Mário aqui, ele contou o perímetro, ele mediu o perímetro usando os palmos das mãos. Então, quantos palmos ele usou? Então, essa foi uma medida, foi um perímetro, um jeito que ele usou para medir esse perímetro. Então, agora você vai fazer o seguinte: na letra A, está pedindo para você colocar o perímetro desta região plana aqui, mas em centímetros. Aí você vai precisar pegar uma régua, mede aí quantos centímetros tem o contorno. Esse lado tem quantos centímetros? Esse tem quantos centímetros? Esse pequenininho, esse maior e esse. Sabendo o valor de todos os lados, você vai somar eles e vai chegar ao total, que é o valor do perímetro, tá? A letra B. O perímetro de um quadrado cujos lados medem 17 centímetros. Então, você faz o desenho de um quadrado e cada lado do quadrado mede 17 centímetros. Então, significa que você vai ter que somar todos os lados. Então, 17 mais 17 mais 17 mais 17. São 4 lados, o perímetro do contorno do quadrado. Então, você vai colocar o resultado aqui, tá? Vamos para a próxima. Página 134. Jean pintou os 3 sólidos geométricos a seguir. Foi o cubo, a pirâmide de base quadrada e o paralelepípedo com 2 faces quadradas. A seguir, com tinta guache, carimbou em uma folha todas as faces. Então, ele carimbou todas as faces do cubo, todas as faces da pirâmide e todas as faces do paralelepípedo. Quantas regiões planas ele carimbou? Então, quantas regiões dos 3 juntos foram carimbadas? Então, você tem que saber quantas faces tem o cubo, quantas tem a pirâmide e quantas tem o paralelepípedo. Soma tudo e dá o resultado aqui. Agora aqui, preencha a tabela abaixo, registrando a quantidade das regiões planas carimbadas de acordo com sua forma. Então, quantas foram as formas quadradas? Você vai colocar se foi 4, se foi 6, se foi 8. Quantas foram retangular e quantas foram triangular. Então, quantas faces foram carimbadas de acordo com a sua forma, de acordo com a região plana formada, tá? E essa atividade é só para conversar sobre como podemos chegar ao número da resposta do item A aqui, usando o item B. Como será? Então aí você vai ter que conversar com quem está fazendo a atividade com você, tá? E 10. Complete o desenho do avião para que apresente simetria em relação à linha verde. Aqui está a linha verde e você vai desenhar essa parte do avião usando a mesma simetria, tá? Tem que ter o mesmo tamanho, as mesmas quantidades de pecinhas, as mesmas cores, para ficar igual a partir desse eixo de simetria, tá bom? E nessa página agora, página 135, Carla e seus colegas construíram fichas coloridas como estas. Então, aqui a gente tem as fichas coloridas. Depois, eles colocaram uma ficha sobre a outra. Então, de 2 em 2, uma sobre
a outra, tá? Letra A. Pinte o que falta em cada montagem que eles fizeram. Tiago vai dar como exemplo esse primeiro aqui. Então, quais foram as fichas que ele utilizou, que eles usaram para formar essa montagem aqui? Então, essa primeira está pintada, está dizendo que ele usou essa daqui. E a daqui, qual foi a que ele usou? Ele usou a azul. Então, por baixo está o quadrado azul e por cima está esse retângulo laranja. Então, significa que a cor que você vai pintar aqui é azul. Aí você vai ver aqui e vai pintar de acordo com as cores das fichas, certo? Letra B. Complete as frases citando as cores das fichas. É possível colocar a ficha, não sei, azul, vermelha, verde. É possível usar a ficha e a ficha, aí você vai ter que dizer qual a cor também, uma sobre a outra, colocando uma ficha sobre a outra, de modo que elas coincidam, elas sejam iguais. Quando colocar uma sobre a outra, fica parecendo que são apenas uma. Qual é as fichas aqui, que se a gente colocar uma sobre a outra, vai ficar aparecendo apenas uma. E com duas fichas iguais à vermelha, é possível cobrir qual ficha? Então, com duas fichas dessa vermelha, é possível cobrir qual dessas outras fichas? Então, você coloca a cor, tá certo? E essa 12ª questão é um desafio. Então, você vai traçar o contorno. Aqui já tem um exemplo, que é o contorno ABCD. Então, a gente traçou, começando do A, B, C, D. E você vai traçar o contorno. EFGH. Aí você vai traçar EFGH e termina no E aqui para fechar o contorno. IJKL, aqui ó, IJKL, fecha o contorno. MMO, não esqueça de fechar o seu contorno, tá certo? Qual desses contornos é um trapézio? Aí você tem que lembrar da outra aula que a Alda falou sobre trapézio. Com qual desses 3 contornos que você fez aqui é um trapézio? E agora, trace um paralelogramo. Você vai ter que ver como é que você vai traçar esse paralelogramo usando essas letras aqui, ó. P, Q, R, S. Então, você vem aqui num espaçozinho, nesses pontinhos, e você vai traçar um paralelogramo aqui, tá? Usando as letras P, Q, R, S. Agora, na página 136, a gente tem: analise as regiões planas desenhadas em uma malha quadriculada. Aqui está a malha quadriculada e a gente tem as regiões planas A, B, C, D e E. Suas formas, você vai ter que observar as suas formas, a quantidade de quadradinhos e o perímetro de cada uma. E vai preencher esse quadro aqui. Então, nós temos, você vai preencher com sim ou não. Então, essa primeira região plana aqui, que é A e C. Então, é a região plana A e a região plana C. Essa e essa. Elas têm a mesma forma. Essa forma do A é igual à do C? Não. Então, você vai escrever aqui não. Tem a mesma quantidade de quadradinhos? Não sei. Ó, o A tem 1, 2, 3, 4, 5. E o C tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, sim, eles têm a mesma quantidade de quadradinhos. Se eles têm a mesma quantidade de quadradinhos, tem o mesmo perímetro. Então, sim, tem o mesmo
perímetro, tá? É só você contar. Lembra que Mário utilizou as palmas das mãos? A gente vai utilizar esse tracinho aqui para contar o contorno, para contar o perímetro. Então, é um perímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A figura C tem 12 perímetros, tá? E a figura A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eles têm o mesmo perímetro? Sim, você escreve sim. E você vai fazer isso com as demais figuras, tá bom? Aqui atividade oral em grupo, mas dá para você fazer aí em casa, tá? O dado tem 6 faces. Lembra o sólido geométrico chamado cubo. Então, vendo esse dado e o sólido geométrico que ele representa, como são as faces de um cubo em relação à forma e ao tamanho? Como é? Como são todas as faces do cubo? Como é a sua forma e como é o seu tamanho? 15. Nestas figuras mostram um paralelepípedo. Aqui está o paralelepípedo e aqui está a planificação desse paralelepípedo. Você vai terminar de pintar de modo que as faces de mesmo tamanho tenham a mesma cor. Então, você vai pintar esse paralelepípedo planificado aqui, usando as mesmas cores no local correto. Tá? Vamos lá para a próxima. E aqui também é sobre deslocamento e localização. Tá? Aqui a gente tem essa malha quadriculada aqui e a localização com legendas. Então, aqui é a casa de Joana, esse amarelinho é o correio, aqui a padaria, a escola, a farmácia, o cinema, a lanchonete e o parque. Então, vocês vão ter que identificar como é que ela vai andar aqui para chegar em cada um desses lugares. Por exemplo, vamos lá para o exemplo. A gente tem esse par ordenado aqui, 5,2. Esse par ordenado, ele diz a localização para a gente andar aqui, tá? Então, Joana sai de casa, ela está aqui no 0, não é 5 e 2, então significa que ela vai andar para a direita 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, e vai andar para cima, não é 2? 1, 2, e chegou ao cinema, ok? Então aqui, indique o local que Joana vai chegar, saindo de casa em cada trajeto. Então, nesse trajeto, 2 e 5. Então, 2 significa que ela vai andar para a direita 2 casas. Então, Joana está aqui, 1, 2. E agora, para cima, 5 casas. Tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Onde foi que ela chegou? Ela chegou na escola. Então, você vai colocar escola aqui e fazer com esses mais 2 pares ordenados. Na questão B, você vai fazer o contrário. Aqui já deu a localização e você vai colocar os pares ordenados. Então, a padaria. Onde é a padaria aqui? A padaria, ela fica aqui, ó. É esse desenho aqui, a padaria. Então, qual é o par ordenado para ela chegar na padaria? Então, 1, 2, 3 e sobe 1. Então, você vai colocar 3,1, que é o par ordenado para ela chegar na padaria. E fazer isso com a lanchonete e fazer com a farmácia. Aqui, você vai localizar outros pontos, como o fórum, a locadora e a banca de revista.
Então, o fórum, a localização é 6,1. Então, anda 6 para a direita e 1 para cima. Então, aqui você vai colocar a letra F. A locadora é 4,6 e a banca de revista 2,3. Você vai localizar aqui nesse bairro de Joana. E a 17, quantos, olha, desse tracinho, cabem no contorno de cada letra abaixo. Então, quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4, cabem no contorno da letra F, no contorno da letra I e no contorno da letra N. E quantos quadradinhos, feito esse, também cabem no interior dela? Então, você vai colocar quantos quadradinhos, quantos tracinhos e quantos quadradinhos de cada letrinha aí da nossa palavra fim. E a partir daí nós terminamos a unidade que fala sobre regiões planas e seus contornos, tá? Terminamos aí.